Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus colocou hoje no meu coração Daniel 1 para estar palestrando aqui para você. Daniel 1 vai falar sobre o manjar do rei, o banquete que o rei prepara, né? E esse banquete, ele convida Daniel, ele chama Daniel para comer do seu banquete e para beber do teu vinho. Eu vou estar lendo primeiramente, né, para dar uma base bíblica para você ter um entendimento melhor e que Deus venha falar com você, amém? Aqui em Daniel 1:8 vai dizer, só um instante, Daniel 8 vai dizer assim, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E aí no 12 vai dizer assim, experimenta, peça a ti os teus servos de só 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se examine diante de ti nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vireis, procederás para com que os teus servos, E ele consentiu com isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. O rei ofereceu para Daniel e seus amigos aquele banquete. Naquele banquete tinha comidas oferecidas a deuses estranhos, ou seja, idolatrias a outros deuses, que não era o Deus verdadeiro da palavra de Deus, o Deus de Daniel, né? Nosso Deus. Então, o rei ofereceu esses alimentos para Daniel, sendo que Daniel pegou e refletiu, se eu comer dessa comida, se eu comer desse alimento, eu vou me contaminar. E me contaminando eu vou desagradar a Deus. Ou seja, ele não esperou Deus falar com ele simplesmente refletiu que se ele comesse do banquete do rei, ele iria se contaminar, porque ele iria estar participando de um banquete que iria estar adorando a outros deuses. E a palavra de Deus diz, né, adorar somente a Deus, aquele que, né, deu a vida por mim e por você. Então, se ele comesse, ele iria estar adorando deuses estranhos. Então, ele decidiu não se contaminar. Então, o que ele fez? Ele falou com a equipe da cozinha que estava preparando os alimentos, os banquetes, e pediu para que aquele rapaz, né, aquelas pessoas que estavam ali na cozinha, pudessem dar para ele e para os seus amigos um alimento simples, só legumes e água. Entende? Verduras, legumes, água. Só uma comida simples que eles queriam por 10 dias. E aquela equipe ficou um pouco com medo. Ficou com medo do rei descobrir, né? Então eles falaram assim, poxa, somente 10 dias vocês vão ver a diferença. Porque Daniel passou para aquela equipe, para aquelas pessoas que estavam preparando o banquete do rei, que eles queriam testar a saúde deles. Então por isso que eles pediram, né? Ele foi esperto, Daniel. Eles pediram aquele alimento mais saudável, né? O legume e a água. Porque eles queriam testar a saúde, sendo que não era isso. Eles não queriam se contaminar. Mas como Daniel, ele é sábio, né? Ele tem sabedoria. Ele não falou, não quero comer do teu banquete porque eu vou me contaminar. Não, ele foi sábio. Ele falou que ele e os amigos deles queriam testar a saúde deles para ver se a saúde deles estava boa. Olha que sabedoria, não é verdade, gente? Quantas das vezes a gente vê tanto cristão, né? Menosprezando o outro, caluniando. Deus nos deu sabedoria. Olha a sabedoria de Daniel. Sem machucar o rei, por mais errado que ele estava. Utilizou a sabedoria ali com aqueles homens ali que estavam preparando o manjar do rei. Preparando aquele alimento de idolatração, né? Idolatrando aqueles alimentos. Ele teve sabedoria para falar. Ele falou que queria aqueles alimentos mais saudáveis por 10 dias, só para testar a saúde deles. Mas não era isso, era para não se contaminar. Mas sendo que ele foi, né, sábio nas palavras. Então, o que aconteceu? Eles deram o alimento que Daniel pediu por 10 dias, o legume e a água. E os amigos de Daniel também beberam a água e comeram o legume por 10 dias. Passaram 10 dias,
Eles perceberam a diferença. Daniel e os amigos estavam mais gordos, mais fortes. Gordos assim, fortes, com aparência bonita, mais saudáveis, sabe? E aquelas pessoas que estavam ali no banquete do rei, não estavam com essa aparência que Daniel estava. Então Daniel, ali naquele ambiente de idolatração, ele foi destacado, né? A pessoa dele ficou muito em destaque ali naquele ambiente, até porque Deus honrou a fidelidade de Daniel. Ou seja, Deus percebeu que Daniel foi fiel à palavra dele. Ele percebeu, nossa, meu filho foi fiel em meio aos idólatras. Daniel foi fiel em meio à adoração a outros deuses. Daniel continuou sendo fiel a mim. Então Deus honrou Daniel, prosperou Daniel, abençoou Daniel. Com que Deus abençoou Daniel? Deus abençoou Daniel com a revelação, com o discernimento, com a sabedoria. Prosperou Daniel. E Deus também deu, né, a revelação e deu também revelações e sonhos para Daniel. E Deus deu o discernimento para ele saber discernir tudinho direitinho o que Deus estava passando para ele. Então Deus abriu o leque para Daniel, porque Daniel foi fiel a ele. Daniel teve fidelidade, Daniel e seus amigos. Então Daniel recebeu essas bênçãos e seus amigos também receberam essas bênçãos, porque foram fiel a Deus. Então o que Deus quer passar para nós, né? A fidelidade, ela vai além dos costumes, né? Fidelidade é muito melhor ser fiel do que seguir costumes. O que Deus quer passar para nós, não siga costumes, siga a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus, porque você seguindo a palavra de Deus, você vai ser fiel à palavra dele. E não a costumes feitos por homens, entende? Então Daniel, ele foi destacado ali naquele ambiente, aqueles homens ficaram assim, impressionados com a beleza, sabe? Com a imagem de Daniel, mas também pelo aquele poder, pela aquela presença que ele carregava. Aquela presença, claro que não é dele, né? É a presença de Deus. Mas, sabe, as pessoas queriam entender, sabe, aquela presença, aquele brilho do Espírito Santo na face dele. Sabe, não dá pra explicar, cara. Simplesmente a fidelidade trouxe para ele uma prosperidade, um brilho diferente que aqueles homens não tinham. Entende? Então, o que eu quero passar para você nesta manhã é sobre ter fidelidade ao Senhor. Muitas das vezes seguimos muito costume de homens e esquecemos de seguir aquilo que Deus mandou a gente seguir. Então, não siga o teu coração, porque a palavra de Deus vai dizer o coração do homem é enganoso. Entende? Não siga o teu coração, mas siga o que está escrito. Porque o que está escrito na palavra de Deus não vai mudar. Entende? Você pode estar triste ou feliz, mas o que está escrito aqui não vai mudar. Agora, se você for seguir o teu coração ele é enganoso. Então, siga o que Deus mandou você fazer. Siga o que está escrito na palavra de Deus. Não siga aquilo que o homem fala para você seguir. Siga o que Deus falou para você fazer, o que Deus mandou você seguir e o que está escrito. Porque o que está escrito aqui, gente, é verdadeiro. A palavra de Deus vai dizer que já está no nosso meio os falsos profetas, não é verdade? E é verdade. Então, o que eu te indico a pedir muito a Deus é sabedoria e discernimento, até dentro da igreja. Peça sabedoria e discernimento a Deus dentro da igreja, em todos os lugares onde você pisar a planta dos teus pés. Entende? O que Deus me ensina nessa palavra de Daniel 1 é que aquele que é fiel a Deus, aquele que tem fidelidade a Deus, Deus honra e prospera. Então Daniel, ele recebeu prosperidade de Deus porque ele foi fiel a Deus. Entende? Ele foi fiel a Deus. É sobre não ser fiel somente ali no templo da adoração. Entende? A igreja ali é o templo. A igreja é um templo para a gente se reunir com nossos irmãos para adorar a Deus. Ou seja, Deus está passando para mim e para você. Não seja só fiel no templo. Entende? Seja fiel aqui fora também. Tenha fidelidade aqui fora também. E peça a Deus sabedoria para que você possa receber de Deus as palavras certas, né?
Sabedoria para não machucar ninguém, para não magoar ninguém, sabedoria para se expressar, sabedoria para se vestir, sabedoria para fazer aquilo que agrada os olhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. É isso que Deus palestrou comigo nesta manhã sobre ter fidelidade. Deus honra aquele que tem fidelidade a Ele, né? Eu imagino, assim, que a palavra de Deus não me proíbe de imaginar, mas o quanto Deus deve ficar feliz quando você tem fidelidade a Ele, né? Quando Ele te vê no meio de pessoas que estão idolatrando coisas, outros deuses, e Ele vê que tu continua sendo fiel. Ele deve ficar muito feliz quando Ele vê a gente se posicionando, sabe? De uma forma que agrada os olhos dele. Deus fica muito fiel, muito feliz, né? Falei errado. Ele fica muito feliz quando ele vê a gente vivendo as escrituras dele. Porque não é fácil, né, gente? Mas vou te falar, vale muito a pena. A gente é muito abençoado quando a gente tem essa fidelidade com Deus, né? A gente recebe uma paz, uma alegria no nosso coração que a gente não explica, né? É uma alegria que o dinheiro ele não compra, é uma alegria que o dinheiro não paga. É sobre ser fiel a Deus, ter fidelidade a esse Deus. Amém? Deus abençoe seu dia. Faça como Daniel. Daniel escolheu o simples. Daniel escolheu aquilo que ia agradar o coração de Deus. Então agradece Deus. Tenho certeza que Ele vai te agradar muito mais. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Esse Deus vai te prosperar, esse Deus vai se agradar com você. Todo pai que se agrada com teu filho, né? Todo pai que se agrada com teu filho, ele fica feliz, ele presenteia, ele prospera, ele abençoa. Bênçãos espirituais, eu acho que são as melhores bênçãos que existem. Sabe, a bênção material é muito boa, mas eu acho que a bênção espiritual é melhor ainda. É paz de espírito, paz na alma, sabedoria, equilíbrio. Uma bênção espiritual que o dinheiro ele não compra e não tem poder de comprar. Só Deus pode te dar isso. A bênção espiritual é você se sentir preenchido dentro de si mesmo, sabe? Todo vazio é preenchido. Então essas são as bênçãos espirituais que Deus tem pra mim e pra você. Quando você é fiel a Ele, Ele faz se cumprir na tua vida. Fica na paz de Jesus. Deus abençoe sua vida. Shalom.